Olá, mamães e papais, eu sou a doutora Andressa Azevedo, pediatra, oncologista pediátrica e consultora de amamentação. Hoje eu resolvi falar com vocês sobre um assunto muito frequente que gera muitas dúvidas entre mamães e papais e cuidadores, que é a febre. Primeiro de tudo, eu acho que a gente tem que entender o que é febre. A febre nada mais é que uma resposta fisiológica do nosso organismo frente a uma agressão, seja ela física, química ou biológica. Quando o nosso organismo ele sofre uma agressão, ele precisa trabalhar mais acelerado para tentar combater essa agressão. Então, o que acontece é que os nossos vasos sanguíneos eles dilatam para que mais células de defesa e glóbulos brancos cheguem a esse ponto da agressão e por isso acaba gerando a febre. Então, a febre é uma resposta de defesa do nosso organismo frente a uma agressão. A febre não é uma coisa ruim, então se a gente for considerar que ela é uma resposta de defesa do nosso organismo, ela é uma coisa boa, apesar de assustar muitos papais e mamães, tá? Essa febre com que vai fazer que as nossas células de defesa, os glóbulos brancos, cheguem ao local da agressão para tentar combater. Lembrando que 90% dos casos, esse agente agressor, ele é um vírus e não uma bactéria. Por isso, se o pediatra que atender seu filho falar que o seu filho está com uma virose, não entenda que ele não está sabendo o que seu filho tem. O que ele está querendo dizer é que muito provavelmente é um vírus que está causando esse sintoma de febre no seu filho. Pois, como já dito anteriormente, 90% dos casos de infecções e dos casos de febre, eles são causados por vírus e não por bactérias. Outro ponto importante para a gente entender é o que eu considero febre numa criança. Então, febre é considerado numa criança quando a temperatura axilar é acima de 37,7, ou seja, 37,8 para cima é considerado febre. Abaixo disso, não é febre. Então, um 37,2, 37,5 não é considerado febre, tá? Então, lembrando, acima de 37,7 é febre. Abaixo disso, não. Outra temperatura que a gente deve se preocupar é temperaturas abaixo de 35,5, que isso é chamado de hipotermia, uma temperatura abaixo do normal, tá? Então, para a gente aferir o ideal, o termômetro que eu considero melhor e que tem estudos é o termômetro axilar, ou oral ou retal. A temperatura no axilar que a gente considera febre é uma temperatura de 37,8 para cima. Aqueles termômetros de testa, os outros termômetros que a gente encosta, eles não têm um estudo realmente mostrando qual o valor da temperatura que a gente considera febre. Então, o que eu costumo recomendar no consultório é, se tem esse termômetro, já que é mais fácil de acabar medindo, pois a criança se mexe muito, mede com ele. Deu febre, confere com o termômetro axilar, tá? Teve febre, eu preciso levar meu filho no pronto-socorro imediatamente? A resposta depende de alguns fatores. Crianças até 3 meses de vida que tiveram febre, exceto febre pós-vacina, deve sim levar ao pronto-socorro. Mas por que isso? Porque o seu filho não tem imunidade nenhuma e febre pode ser um sintoma que está mostrando alguma infecção. E já que a criança não tem imunidade nenhuma, essa febre deve sim ser investigada e em muitos casos ele talvez precise ficar internado para receber um tratamento apropriado. Crianças acima de 3 meses que estão em bom estado geral, sem nenhum outro sintoma associado à febre, talvez seja a hora de você ficar um pouco em casa e observar o que vai acontecer. A criança manteve bom estado geral, passa febre, ela tá ativa, tá brincando, a gente pode estar observando essa febre durante 3 dias. Passou de 3 dias e a criança continuou com a febre sem nenhum outro sintoma associado, é hora de você estar levando no pediatra ou no pronto-socorro, tá? A criança tá com febre, mas ela tá ficando caidinha, prostrada, não tá querendo brincar, não tá querendo comer, você tenta falar com ela, ela tá sempre mais amuadinha, também deve ser levado na consulta com o pediatra ou no pronto-socorro, independentemente dos dias de febre. Criança com febre e alguns sintomas, vômitos que não param, diarreia muito intensa, manchas no corpo, dificuldade para respirar ou aquela criança caidinha, também deve ser levado no pronto-socorro, independentemente dos dias que tenham tido febre. Então vamos recapitular. Criança maior que 3 meses, com febre, bom estado geral e nenhum outro sintoma associado,
pode esperar em casa até o 3º dia de febre. Criança que tem febre e algum desses sintomas, vômito, diarreia intensa, dificuldade para respirar, manchinhas no corpo ou está muito caidinha, é hora de procurar um médico, seja no pronto-socorro ou seu pediatra de confiança, tá? Além disso, quando a criança tem febre, como proceder? Se a criança estiver bem, você pode deixar a criança mais fresquinha, se ela tiver com algum casaco, tirar um casaco dela, deixar ela mais quietinha, dar bastante líquido para ela se hidratar e medir a temperatura depois de 30 minutos. Depois de 30 minutos, a criança manteve febre, assim você deve medicar. Se a febre estiver muito alta, acima de 38 graus, a criança mais caidinha, também você deve acabar medicando essa criança, tá? Passou esses 30 minutos que você ficou observando tudo, vi que realmente continuou com a febre, medique a criança. Sempre que a criança não tá normal, ela tá mais caidinha, você sempre vai medicar. Lembrando que a medicação será prescrita pelo seu pediatra, tá? Então sempre converse com ele sobre medicações que devem ser dadas quando a criança estiver com febre. Toda vez que meu filho tem febre, ele precisa tomar antibiótico? A resposta é não. Lembrando que 90% dos casos de febre são decorrentes de infecções virais. E o antibiótico não trata infecções virais. O antibiótico ele deve ser receitado quando a gente tem infecção bacteriana. Pois o antibiótico ele não combate a febre. Ele só é prescrito quando a criança tem uma infecção bacteriana e eu preciso acabar com essa infecção bacteriana. Aí sim tem a necessidade de antibiótico. Doutora, mas e a convulsão febril? O que eu faço? Convulsão febril, ela ocorre em crianças que têm predisposição a ter infecção numa idade de 6 meses a 6 anos. Então, não é toda criança que vai ter convulsão febril. Geralmente, crianças que têm na história familiar outros familiares que tiveram convulsão febril, que têm predisposição a ter, ela sim pode ter convulsão febril, tá? Mesmo não tendo casos associados na história, mas tem alguma predisposição genética, a criança pode ter convulsão febril, mas muitas vezes a gente acaba descobrindo só quando a criança realmente tem a febre e a convulsão. Então não é o valor da temperatura que diz pra gente que a criança vai ter uma convulsão. Então ela pode ter uma convulsão febril tanto com 37,8 quanto com 39. O que vai dizer isso é uma predisposição genética que a criança possui. Em casos de convulsão febril, sempre ir ao pronto-socorro, pois a sua criança deve ser avaliada. E em caso de febre, doutora, eu devo sempre medicar? Se a criança tá com uma febre baixa, mantendo um bom estado geral, você pode deixar ela mais fresca, dar bastante líquido e medir a temperatura de novo. Em muitos casos, a febre vai passar espontaneamente. Caso você faça isso e a criança ainda mantenha febre, aí sim é hora de medicar. Lembrando que as medicações elas devem ser prescritas pelo seu pediatra. Então, sempre converse com o seu pediatra na consulta sobre qual medicação você deve dar frente a um caso de febre. Então, fazendo um breve resumo sobre tudo o que foi falado. Febre é um mecanismo de defesa, então febre não é uma coisa ruim, apesar de acabar assustando muitas mamães e papais. 90% dos casos de infecções, elas são causadas por vírus e não bactérias. Portanto, a necessidade de antibiótico ela é pequena. Lembrando que antibiótico ele não trata a febre, ele é prescrito para infecções que são causadas por bactéria. A temperatura considerada febre é temperatura acima de 37,8, então maior ou igual a 37,8 no termômetro aferido por axila, tá? Abaixo disso não é considerado febre. Crianças até 3 meses de vida que tenha febre, exceto febre pós-vacina, sempre procurar o pediatra de sua confiança ou um serviço de emergência e urgência. Crianças acima de 3 meses que mantenham um bom estado geral, você pode esperar até o 3º dia de febre. Crianças acima de 3 meses que têm febre, queda do estado geral, ou vômitos associados, diarreia intensa associada, manchinhas no corpo, sonolência, convulsão, dificuldade para respirar, você deve sim procurar um pronto-socorro ou um pediatra de sua confiança, independente dos dias de febre. Lembrando que a convulsão febril ocorre entre 6 meses e 6 anos de vida. Caso seu filho tenha febre e mantenha um bom estado geral, você pode deixar ele mais fresco, hidratar e aferir a temperatura após 30 minutos, e muitas vezes ela vai ter passado
E caso mantenha a febre, aí sim, ministrar um antitérmico que deverá ser prescrito pelo seu pediatra. Caso aconteça de a febre voltar antes do horário de dar a medicação de novo, você pode tentar novamente tirar a roupinha do seu filho, deixar ele mais fresco, oferecer bastante líquido, aferir a temperatura de novo após 30 minutos. E caso seja necessário, você medique o seu filho novamente, podendo ser com outra medicação ou no intervalo mais curto, caso seja orientado pelo seu pediatra. Portanto, febre não é um bicho de 7 cabeças. Sempre converse com o seu pediatra sobre esse assunto, pois febre é uma queixa muito comum, ela é um sintoma muito comum de várias doenças, lembrando que ela não é uma doença e sim um sintoma. Espero que eu tenha ajudado vocês. Essas são algumas dicas sobre febre. Qualquer pergunta é só deixar aqui nos comentários. Se você gostou, deixe um like e não deixe de se inscrever no canal. Um beijo para todos vocês. Fiquem